Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou o professor Renilson e a gente vai ter a nossa primeira aula gravada, né? Da disciplina de lógica de programação. E aí a gente vai, né, dar uma introdução vasta do que seria a programação, né? A gente vai abordar bastante coisa aqui nessa aula relacionado a esse tema. Esse aqui é o nosso primeiro módulo da disciplina, beleza? E aí a gente vai, né, pegar a parte mais básica da lógica de programação, ok? Então vamos ver primeiro uma curiosidade, umas curiosidades sobre a linguagem que a gente vai utilizar agora, que é o Portugal. E também a gente vai ver as plataformas, né, a plataforma que é utilizada para programar nessa linguagem e uma pequena história, tá ok? Basicamente, a plataforma que a gente vai utilizar é o Visual G, tá? Ela tem essa interface aqui, bem bonitinha, bem interativa com o usuário para facilitar o seu aprendizado. Além disso, né, assim como a gente utiliza o Visual G para programar com o Portugal, a gente também tem, por exemplo, o NetBeans, que a gente utiliza para programar em Java, né? Uma linguagem que a gente vai utilizar aí futuramente. Aí o Portugal, ele existe, né, lá desde 1970, né, com o auxílio de dois professores, Antônio Carlos Nicolodi e Antônio Manso. Foram eles que utilizaram, né, pegaram a linguagem Pascal e traduziram ela para a linguagem portuguesa. E aí, com alguns requisitos, né? Eles pegaram o Go de Algol, porque Algol era antigamente chamada essa linguagem, tá? Essa linguagem antigamente era chamada de Algol. Foi pegado o Go, o Portu de português, que é a nossa linguagem, e o L da linguagem anterior, que era Pascal. Com esses três conectivos, foi dado, né, o nome de Portugal. É bem interessante essa história. Agora a gente vai ver uma introdução, né? Introduzir um pouco mais na linguagem de programação, tá ok? Vamos ver aqui então, olha só, como é que tudo isso funciona. A lógica de programação, né, nesse slide, a gente vai ver, né, a linguagem, que algumas linguagens que são utilizadas para programar, como que ela funciona, como que o computador consegue traduzir e entender a linguagem, né, a programação que a gente escreve e o que seria um algoritmo, ok? Então, basicamente, por quê, né? Por que, que a gente tem que utilizar uma linguagem de programação? Imagina aí, né? Eu chegasse para o computador e apenas dissesse assim: olha, PC, calcule para mim 8 mais 8 e mostre para mim o resultado. Ele não ia entender, né, essa forma como a gente está se comunicando com ele. Imagine aí várias outras linguagens, né, perguntando ao computador, né, ou pedindo uma ação ao computador. Né? Hello, computador, me manda um resultado 8 mais 8. Basicamente, o computador ia entrar, né, em defeito, né, ia causar um defeito muito grande, porque são várias linguagens que o computador ia precisar, né, ia precisar interpretar para poder mandar uma mensagem. Então, é por isso que foi criada uma forma de se comunicar mais facilmente e bem generalizada com o computador. E aí a gente compila, né, junta todas essas linguagens, que inglês, espanhol, francês, português, japonês, né, em uma só, para que o computador consiga entender. E aí, muitos anos atrás, uma forma de se comunicar com a máquina, né, bem basicamente, foram utilizando um e zero. Era basicamente um significar ligado e zero desligado. Era como se um fosse passando corrente e zero não estando passando corrente. Então, dessa forma, eu já conseguia me comunicar com o computador, com a máquina e ele me retornar uma determinada ação. E aí, se, por exemplo, eu juntasse vários comandos de ligado, desligado, ligado, desligado, eu poderia gerar uma outra ação. Como, por exemplo, printar uma letra A ou printar um nome, tá? Juntando todos esses 1 e 0, 1 e 0, 1 e 0 encadeadamente, certo? E aí,
com isso, né, foram gerando várias outras linguagens. Com essa evolução dessa forma de comunicação, foram criando outras linguagens de programação, como por exemplo a programação C Sharp, a linguagem, né, C Sharp, Markdown, Java, Dart, PHP, JavaScript, HTML, CSS, Python, né? Todos isso aqui foram derivados daquela linguagem mais básica, né? Que a gente chama de linguagem de baixo nível, porque é uma linguagem que a gente, né, nós não conseguimos entender. É cheio de 1, 0, 1, 0, 1, 0. Não conseguimos entender facilmente. Já com letras e palavras que a gente consegue entender, a gente chama de linguagem de alto nível, ok? Aqui eu coloquei propositalmente alguns símbolos que não são considerados linguagem de programação de fato, que é a linguagem Markdown, HTML e CSS. Elas, na verdade, são linguagens de marcação, é apenas para edição de texto, ok? E aí a gente utiliza, por exemplo, o HTML para desenvolver um texto, né? E o computador conseguir entender aquela forma de leitura e dar o teu resultado, ok? Mas de fato não é uma linguagem de programação. Apenas quando eu começo a interagir com o computador, com a máquina, é que ela se torna uma linguagem de programação, ok? Como que isso funciona, né? Como que a gente consegue digitar um código que o computador consegue entender? Basicamente, o programa que a gente digita é chamado de código-fonte, ok? O código lá bonitinho que a gente consegue entender, ele é compilado pela máquina e transformado em um bytecode, certo? Esse bytecode vai ser interpretado por uma máquina virtual dentro do computador. Essa máquina vai conseguir, né, transformar esse bytecode em uma linguagem de máquina, ok? A linguagem Java, por exemplo, ela funciona dessa forma. A gente instala a máquina virtual Java no computador para que ela possa, né, entender esse bytecode e converter para uma linguagem de máquina e o computador conseguir entender e posteriormente ele retornar uma ação para a gente, ok? Algumas outras linguagens não funcionam assim. Ele possui um tipo de montagem. Ele pega diretamente o código-fonte, monta certinho em linguagem de máquina para o computador retornar uma ação. Já outras linguagens utilizam um interpretador que funciona da mesma forma. Ele pega esse código-fonte e interpreta de forma que o computador consegue entender, que é interpretando, né, em linguagem de máquina e posteriormente ele retornar uma ação para a gente. Todo esse arquivo que a gente digita passo a passo é chamado de algoritmo. Basicamente, um algoritmo ele pode ser definido como uma sequência de passos que visam atingir um objetivo bem definido. Um algoritmo, na verdade, ele é uma sequência de passos finitos, né, com o objetivo de solucionar um problema. Então, a definição de algoritmo basicamente é essa, tá? E aí ele pode ser representado de várias formas. Que tipo de operações é utilizada em um algoritmo? São operações sequenciais, condicionais e iterativas. Sequenciais é que tem determinados passos que o algoritmo deve seguir. Condicionais é quando tem uma condição para ele poder executar aquela determinada ação. Iterativas é quando ele executa essa mesma ação várias e várias vezes. Já formas de representações de um algoritmo, ele pode ser a partir de fluxograma, onde são criados desenhos, né, quadrinhos, blocos, que representam um determinado significado, seja fácil de visualização. Aqui está, por exemplo, um exemplo, né, de símbolos de fluxograma que é utilizado em programação. Ou a gente pode dar um exemplo, como por exemplo, aqui eu tenho uma setinha que representa o sentido de fluxo do fluxograma. Aqui eu tenho um bloco 1, onde ele vai executar alguma coisa e se depara com uma condição. Se ela for verdadeira, ele executa uma determinada ação. Se for falsa, ele determina uma outra ação e volta para o mesmo local. Isso aqui, nesse caso, é uma operação iterativa. E
esse aqui corresponde a uma operação condicional. E percebe aqui também que ele é sequenciado, né? Ele segue várias sequências para poder chegar no seu objetivo final. E além disso, eu posso representar um fluxograma de forma descritiva ou em linguagem algoritmo. Como assim? Dessa forma. Vamos, por exemplo, que eu quero assistir TV, né? Eu quero assistir TV. Então, eu vou representar um algoritmo dessa forma, descrevendo passo a passo que eu devo fazer. Eu vou ligar a TV na tomada, procurar o controle. Achou o controle? Não. Então, vou continuar procurando. Percebe aqui que é uma iteração, né? Eu estou fazendo a mesma ação várias vezes. Se eu achei, então vou apertar o botão de ligar. A TV ligou. Ops. Voltou aqui uma parte, mas a gente já chega nela. A TV ligou ou não? Então vou verificar se há energia elétrica. Se sim, se a TV ligou, né? Se ela ligou sim, então eu já posso assistir TV agora. Mas para o caso em que não ligou, eu vou verificar se há energia elétrica e aí eu venho para cá. Ó. Tem energia elétrica? Não. Então não dá para assistir TV agora. Tem energia elétrica? Sim, tem energia. Então há um problema na TV. Eu apertei o botão, não ligou, então há um problema na TV. Então não dá para assistir TV agora. Percebe que aqui que eu consegui resolver o problema que era assistir TV, né? Eu vou assistir ou não. Então tá aqui resolvido o problema em forma de algoritmo. E aí eu chego no fim. Ok? Então, basicamente, o algoritmo funciona dessa forma. Esse é o conceito que a gente vai utilizar em algoritmo nas outras, né, quando a gente estiver desenvolvendo os nossos códigos. Agora vamos ver, né, como que funciona a declaração de variáveis na hora de desenvolver os códigos. Porque, por exemplo, quando a gente quiser guardar alguma informação no nosso código, eu vou precisar do que a gente chama de variáveis, ok? Então, vamos ver como é que essa belezinha funciona. E aí a gente vai compreender como declarar elas e os tipos de dados que são utilizados nessas variáveis. Basicamente, uma variável é um local na memória principal, ou seja, um endereço, percebe bem, um endereço que armazena um conteúdo. Em linguagem de alto nível, nos é permitido dar nome a esse endereço, né, para facilitar a programação. Então, ó, as variáveis basicamente é um local lá na memória RAM do nosso computador, e ela armazena um endereço, né? Aliás, armazena um conteúdo. Quando a gente declara, a gente cria um endereço para ela. Quando a gente for chamar ela novamente, o computador reconhece esse endereço e vai buscar exatamente o que está guardado lá dentro daquela caixinha, ou seja, da memória. Ok? Então, a memória principal ela funciona como uma espécie de um guarda-roupa, onde você pode guardar lá seus conteúdos. Ok? E aí, cada partezinha, cada repartição do guarda-roupa, você dá um nome. Esse nome é como se fosse o endereço daquele local. Então, em linguagem de alto nível, que é a linguagem onde nós conseguimos entender facilmente, é permitido dar nome a esse endereço, né, para facilitar a programação. Como que a gente pode fazer isso? Como a gente declara essas variáveis? Como a gente dá nome a esses endereços? Basicamente, o primeiro caractere é uma letra. Se houver mais de um caractere, só podemos usar letras ou algarismos. Nome de variáveis com letras maiúsculas serão diferentes daquelas escritas com letras minúsculas. Nenhuma palavra reservada poderá ser nome de uma variável. Basicamente é isso na hora da gente declarar uma variável. Temos que seguir esses passos na hora de fazer isso. Primeiro caractere deve ser uma letra, se for um número vai dar erro no teu programa. Lembrando que é utilizando a linguagem Portugal. Se houver mais de um caractere, só podemos usar letras ou algarismos. Símbolos não nos é permitidos. Hashtag, asterisco, né? Esses símbolos não é utilizado.
Nome de variáveis com letras maiúsculas serão diferentes daquelas escritas com letras minúsculas. Então, se eu escrevo nome com letra maiúscula e nome com letra minúscula, elas são diferentes, ou seja, são endereços diferentes. 4. Nenhuma palavra reservada pode ser nome de uma variável, ou seja, palavras como pi não pode ser utilizado, porque já é uma palavra reservada da linguagem. Pi representa 3,14 e mais alguns décimos. Ok? Os tipos de dados. Geralmente, há 4 tipos de dados. Inteiro, real, caractere e lógico. Quanto que a gente vai utilizar cada um deles? A gente vai utilizar o inteiro quando a gente precisar, né, criar uma variável que vai guardar números inteiros, sem decimais. Como, por exemplo, idade. Idade é um número inteiro. Né? Data, por exemplo, é um número inteiro. Ela vai receber valores inteiros, né? 10, 15, né? Não existe 15 anos e meio, né? Então, por exemplo, real. Real é para guardar valores decimais. Real ele aceita qualquer número, né? Então, peso, por exemplo, altura, guarda valores reais. Caractere. Caractere vai guardar letras, né? Nomes. Então, o nome, por exemplo, seria uma variável com esse tipo de dado. Vai guardar nomes. Apelido, por exemplo, também seria do tipo caractere. Lógico, ele só vai receber dois dados, que é verdadeiro ou falso. Então, ligado, ele só pode estar ou não ligado. Então, ele só vai receber dois valores, né? Falso ou verdadeiro. Então, ela seria uma variável do tipo lógico, ok? Aberto, por exemplo, ele só pode estar aberto ou não. Então, do tipo lógico é uma variável legal, ok? Essa outra parte a gente vai ver na próxima aula. Ok, pessoal? Então é isso. Até mais.